Olá pessoal, alunos, tudo bem com vocês? Hoje deu muita sorte para nós e nós estamos aqui com o Nestor, que está cruzando do Oiapoque ao Chuí de bicicleta. E vocês sabem que a gente sempre fala sobre essas questões de mobilidade, sobre a gente apoia o nosso esporte, principalmente, a bicicleta. Em Osório, nós somos fortes no mountain bike, em Gravataí nós somos fortes dentro da estrada, no speed. E aí nós tivemos a sorte do Nestor estar passando por aqui, depois, como eu estava conversando com ele, por mais de 60 dias na estrada, saindo lá do norte do país para chegar aqui no sul, e aí ele estava contando um pouquinho das histórias, do que ele viveu nesses 60 dias, que tudo foi muito planejado, as dificuldades, lógico, vão aparecendo, entrou hoje no Rio Grande do Sul, já entra com um vento desse, um temporal para nós já é bem mais normal isso, a gente sempre acorda e fala, está chovendo, está frio, está ventando, mas aí ele acaba vendo todas essas diferenças dentro do nosso país, que é um país tão grande, tão bonito, e também as suas dificuldades, porque mesmo que a gente faça o planejamento, a gente acaba encontrando as dificuldades que a gente não estava contando, Às vezes a estrada está interditada, às vezes um caminhão que entrou um pouco mais do nosso lado, de repente o pneu da bicicleta que furou e atrás do nosso cronograma. Às vezes a gente acaba reservando um hotel, mas não consegue, às vezes, nem ficar com ele, tem que acabar ficando no outro. E eu vi dentro da sua página, que eu gostaria até que falasse um pouquinho sobre ela, para os nossos alunos também conseguirem seguir, que ficou em um lugar, acho que em Santa Catarina, que era dentro de uma perua, uma Kombi. Queria que contasse um pouquinho para nós, nessa etapa do planejamento, a importância de fazer planejamento para a gente executar as nossas coisas, e por que nós temos que estimular essas questões de esporte, principalmente entre os nossos jovens, porque a gente conversava até agora há pouco, tão hoje a gente pegar um celular e ficar entretido nele 2, 3 horas, sendo que antigamente, ou no nosso tempo, a gente monta numa bicicleta e sai pedalando, e acaba relaxando muito mais do que ficar tenso olhando para uma tela. Então, Nestor, eu queria que contasse para nós como que é essa tua página, como começou o teu projeto, os países que você já visitou, essas diferenças de cultura que você tem sentido no Brasil, uma cultura ou outra, qual que você sentiu que é mais acolhido, qual você sentiu que é um pouquinho menos. Lógico que a gente não vai meter o pau nos outros, mas só assim para a gente ver as rodovias que mais favoreceram o ciclismo, as que menos favoreceram, o que o clima foi mais agradável, que o clima, lógico, entrando no Rio Grande do Sul ficou um pouco mais pesado, mas mais ou menos agradável. Queria que você contasse essa história para nós todos aqui. Eu não sei se eu posso falar do livro. Pode. Vai ter um livro também seu. Etapa passada. Isso, já anuncia o livro para nós podermos também comprar ele, para a gente ter essa leitura aí, que eu acho que é muito importante. E para quem está começando o esporte hoje, qualquer que seja o esporte, o que você recomenda que a pessoa faça? Um preparo, um estudo, se sinta mais confortável em uma ou outra? O ciclismo caiu para você como primeiro esporte, você passou para o outro. O que você, assim, de forma bem sucinta, pode falar de toda essa tua vivência, essa experiência única que você está tendo? Bacana. Bom, são diversas perguntas, mas vamos lá. A primeira coisa que é muito bacana, que eu gostaria de falar, que foi, na verdade, uma das primeiras coisas que a gente perguntou e a gente acabou conversando aqui um pouquinho antes, é a questão do planejamento. Eu acho que se você quer chegar em algum lugar, seja esse lugar o que for, seja um lugar físico, ou uma meta, ou que você queira para a sua vida, você necessita de um planejamento. Estudar as etapas, hoje a gente tem uma fonte de conhecimento enorme na internet, então, assim, buscar o máximo de informações possíveis para te dar segurança para fazer o que você pretende fazer. Então, isso eu tenho como premissa. Em consequência disso, eu sempre falo que o grande diferencial, eu vou falar muito da viagem, da expedição de bicicleta que eu estou fazendo, mas eu acredito que o grande diferencial do sucesso da expedição de bicicleta é você ter sim um planejamento, mas você saber lidar com o imprevisto, que ocorre aos montes.
né, aos montes. Então, são duas coisas diferentes. Você tem a meta, né, uma meta para ser atingida, que no meu caso eu comecei dia 9 de setembro, e hoje 60 dias depois, eu estou aqui junto com vocês, né, em Osório, mas eu fiz todo esse planejamento e e a meta final é o Chuí, né? Então, assim, isso está muito claro na minha mente, né? Então, muita gente até pergunta, às vezes, fala assim, e aí, você vai continuar para o Uruguai? Não, a meta final é o Chuí, né? Posso continuar para o Uruguai em outra expedição, talvez, né? Mas não, você vai ter o Uruguai para continuar, foi a expedição que eu desenhei, né? Então, e ter a ciência que vão ter percalços, né? Isso eu acho que é o mais importante, porque a vida é assim, né? Às vezes eu acho que nós somos muito mimados, né? Nós queremos porque queremos desse jeito e não abrimos mão do nosso jeito de querer as coisas. E não é assim que funciona, né? Quando você está na estrada, né, exposto a uma série de intempéries e de coisas que podem acontecer a qualquer momento com você, né? Desde uma doença, uma tempestade, ou não ter lugar para dormir e tal, não sei o quê. Você tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? Lidar com esses imprevistos. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem, né? Ter um planejamento, sim, né? E saber lidar com os imprevistos dentro do cronograma que você fez. Legal. E aí você acredita, assim, que o planejamento, ele é motivado. Então, as pessoas, para sentirem na necessidade de fazer alguma coisa, precisa ter uma motivação, né? No caso, a bicicleta surge para você como um esporte, né? Você antes provavelmente já pedalava, talvez tivesse escolhido alguns outros esportes e se encaixou um pouco mais na bicicleta. Encaixou um pouquinho mais na bike, né? E aí eu queria comentasse um pouquinho sobre essas questões do que você vê pelo Brasil de diferença. Como que era a região norte, depois passando um pouco pelo centro, depois passando pelo sudeste, e agora no sul, que percebeu de cultura, de etnias, ou de repente de movimentos sociais que, às vezes, a gente que está aqui no Rio Grande do Sul não consegue ter a percepção de toda a diferença que nós temos aqui pelo Brasil. Como que era o acolhimento das pessoas que estavam por ali, o tipo, por exemplo, de comida que era mais tradicional, que de repente você pode ter experimentado e não achou que era comum em outra região. Como que era isso aí? Como que você pode contar para nós essa experiência? Assim, primeiro eu costumo dizer que assim, quando eu sou paulistano, né, nasci na cidade de São Paulo, e eu não conhecia a parte norte do Brasil, né? E eu fui conhecer só agora através de uma expedição de bicicleta. E primeiro, eu acho que primeiro eu queria falar da bicicleta. A bicicleta, ela abre portas para você em todos os lugares, né? Essa é a primeira coisa, né? Quando eu fui descendo o Brasil, a partir do Oiapoque, que é o extremo norte do Amapá, ele não é o extremo norte do Brasil, mas ele é o extremo norte do Amapá. Eu fui descendo, eu fui sentindo que eu estava cruzando países diferentes dentro do Brasil. Essa foi a primeira sensação que eu tive conforme eu ia evoluindo a viagem, porque são culturas completamente, algumas parecidas, mais parecidas, como é no norte, outras completamente diferentes no centro-oeste e no sudeste do Brasil, né? Santa Catarina, diferente do Rio Grande do Sul, assim, sabe, é incrível, são países diferentes dentro do Brasil, isso é muito bacana. O Partido do Amapá, né, o Amapá, ele é uma ilha da Amazônia, né, ele é uma ilha mesmo, né, então, assim,
Foi um estado muito desafiador, porque, assim, só para você ter uma ideia, na primeira noite eu dormi numa aldeia indígena, no meio do mato, né? Tomei banho de rio, então, assim, é muito inóspito mesmo, assim, sabe? O Oiapoque é uma cidade muito extrema, muito difícil chegar lá, inclusive de carro, né? Porque eu peguei uma condução para me levar lá, para começar a descer. Mas a experiência de você pedalar no Amapá é incrível também, né? Assim, eu tive diversos encontros com diversas culturas, com um tipo de cultura, na verdade, tanto a cultura indígena quanto a cultura dos locais que estavam lá. Fui super bem recebido por todos os amapaenses, né? E quando eu terminei o Amapá, eu peguei um barco, numa cidade que se chama Santana, que fica a mais ou menos uns 15 quilômetros de Macapá, que é a capital, e cruzei o Rio Amazonas, né, até a cidade de Belém, né? E antes de cruzar o Rio Amazonas da cidade de Belém, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade na ilha de Marajó, que isso eu queria dar uma dica para todos, né, porque eu acho que, primeiro, todo ciclista deveria conhecer essa cidade, porque ela é a cidade das bicicletas brasileiras, chama Afuá. É uma cidade feita em palafitas, né, onde o transporte motorizado é proibido. Legal, né? Então, você só pode andar de bicicleta e a pé, e chegar lá de barco. Não existe transporte motorizado, né? O caminhão de bombeiro é uma bicicleta, né? O caminhão de luz é um quadriciclo. É uma coisa incrível. E falando até um pouquinho de mobilidade agora, a cidade, você anda na cidade e você não encontra sinais de trânsito, que não pode entrar, que pode entrar. É tudo muito intuitivo. Isso é incrível, né? As crianças, isso faz parte da educação deles, assim, sabe? Isso que é muito bacana, porque você ensina, você ensina porque você está fazendo, né? Você não está ensinando, ó, você deve fazer isso, porque isso é certo. Não, a pessoa aprende, né, por osmose, assim, sabe? A criança aprende porque... Então, você vê o trânsito na cidade, é uma loucura. Você vê 4 pessoas numa bicicleta, tem várias pessoas que estão pedalando uma bicicleta, levando outra, ou levando sobrinho, porque lá faz um calor absurdo, de 45 graus. Então, assim, foi uma surpresa para mim essa cidade. Eu já conhecia de uma reportagem que tinha visto na televisão essa cidade, e é uma cidade, assim, incrível, todo ciclista deveria conhecer. Isso fica na ilha de Marajó. Daí eu fui descendo, quando eu cheguei em Belém, eu fui descendo pela Transbrasiliana, a partir de Belém, cruzei o Amapá, o estado do Pará inteirinho, né? E fui muito bem recebido pelos paraenses também. Esse povo do norte do Brasil, eles são muito acolhedores, muito. Até conta assim um episódio, eu tenho muitas histórias, mas só para você ter uma ideia. Eu cheguei as pessoas me veem no Instagram e tal, daí eu cheguei numa cidade que chama Goianésia do Pará, né, que fica no estado do Pará. E uma pessoa lá do Instagram falou, poxa, você vai passar por aqui, quero te conhecer e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vamos se conhecer. Ah, porque eu tenho uma vendinha de meio de estrada, passa aqui para tomar um isotônico e tal. Daí eu falei, não, sem problema. Daí cheguei lá, na vendinha, era uma cidade que eu ia ficar, Goianésia, e daí a pessoa falou, não, agora puxou uma cadeira lá para mim, não, agora a gente vai conversar, tal, não sei o quê. Daí eu fiquei sentado lá, tomando o isotônico, conversando com ele. Daí ele virou para mim e falou assim, olha, você está convidado para almoçar em casa. Eu falei, puxa, bacana, muito obrigado, aceito e tal. E fui almoçar na casa dele e continuamos o papo. Daí, no meio do almoço, olha, você está convidado para dormir em casa.
Então, é muito bacana isso, porque o paraense, ele é um cara que é de peito aberto, de coração aberto, ele não pensa duas vezes antes de sabe, trazer você para perto dele. E isso aconteceu, e não foi exceção, isso aconteceu no Pará inteirinho. Né? Sim, várias pessoas que eu encontrei, os paraenses que eu encontrei foram assim, super receptivos. Daí eu entrei no estado de Tocantins. Tocantins foi um estado complicadíssimo de pedalar, porque por dois motivos, fazia muito calor lá, eu cheguei a pegar 55 graus de temperatura, né? Umidade do ar muito baixa. Eu passei na época que estava tendo várias queimadas em várias cidades. Então, você passava na cidade, você sentia assim, o cheiro de queimado das cidades, né? E assim, foi um estado que eu comecei a ficar mais fraco da saúde por causa disso, né? Passei mal aí 3 vezes, tive 2 desidratações e uma infecção alimentar por comida e água, né? E, então foi um estado bem complicado de pedalar. Eu cheguei em Palmas com o mesmo calor, né? Um calor absurdo que faz na capital do Tocantins. Tanto é muito engraçado porque Palmas é uma cidade planejada, é muito parecido com Brasília, mas assim você não vê ninguém na rua, né? Porque é muito difícil ficar na rua, porque faz muito calor em Palmas. E eu desci, eu fui descendo, desci Tocantins, aí cheguei em Brasília, visitei a capital, já conhecia, então para mim não foi novidade nenhuma. Entrei em Goiás, passei por Goiânia, né? Também um estado que tem tem uma característica agropecuária muito forte, né, assim, máquinas assim enormes, assim, uns monstros assim que você não faz ideia que aquilo que é isso, né? Uma máquina para cortar lá as culturas, né, que eles têm. E tive uma rápida passagem por Minas Gerais, apenas 2 cidades, porque eu peguei aquela pontinha de Minas Gerais. É uma partezinha do Triângulo Mineiro, né? Que é a parte de 2 cidades, que é Frutal, Prata e Frutal na sequência. Mas Minas Gerais tem aquela característica, né? Para o ciclista que pedala em Minas Gerais já sabe, né? Meu Deus do céu, eu vou enfrentar morro. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça. Não deu outra, né? Morro, muito calor também. E acabei entrando no estado de São Paulo pela cidade de São José do Rio Preto, né? Atravessei lá atravessei o Rio Grande, depois segui sentido Marília e Ourinhos, atravessei o Rio Tietê também, e tive a oportunidade de ficar também as pessoas me convidam para ficar em casa, né? Conforme eu vou avançando a viagem. Fiquei na casa de 2 idosos, perto de Lins, e entrei no Paraná por Santo Antônio de Platina, fiz todo o Paraná também, um estado cheio de morros, né? E você vai vivendo as culturas, passei por Santa Catarina, lindíssimo, né? Dizer de Santa Catarina, das pessoas, da beleza plástica de Santa Catarina, né? E hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu estou dando assim, uma pincelada do que eu vi, porque assim, teve muitas histórias, teve algumas histórias curiosíssimas das pessoas me convidarem para ficar em casa sem estarem na casa, né? Assim, olha, me ligou uma pessoa lá dos Estados Unidos, olha, eu te acompanho, eu sou seu fã, não sei o quê, eu moro nos Estados Unidos, mas minha mãe vai te receber na casa dela, né? E fiquei na casa da mãe dele, foi aqui em Santa Catarina, que isso aconteceu também, em Garopaba do Sul. Foi super bem recebido, conheci pessoas.
Então, assim, é muito bacana, assim, essa jornada, eu estou tendo muito aprendizado, sabe? Tá, assim, bastante coisa que eu para compartilhar, né? E, assim, acho que a grande missão do projeto de aventura, é você inspirar pessoas, né, a sair do lugar comum. Nós, como seres humanos, temos a tendência de permanecer na zona de conforto, né? Guardar energia e fazer tarefas que exijam o mínimo de dispêndio de energia possível, né? E eu vivo uma situação completamente ao contrário dessa, né? Que eu preciso de muita energia física para poder atingir meus objetivos. Então, isso daí também é outra coisa, né? Porque você não consegue, para você ter uma coisa, você tem que largar outra, né? Nós somos muito materialistas, né? Nós somos muito possessivos, nós queremos tudo. E para você atingir isso, você tem que largar isso, né? Para não é simples ir do Oiapoque ao Chuí, eu tive que deixar coisas, né? Deixei 2 filhos em casa, tive que, né, fazer todo um planejamento de vida financeira para que no momento que eu não estivesse em casa as coisas continuassem andando. Então, sabe, trabalhar em cima disso é importante. E isso, o que é? Isso é planejamento, né? Então, na verdade, você vai fazendo mini planejamentos na sua vida para conseguir o objetivo. Então, outro dia, até foi engraçado, porque as pessoas, elas veem até, às vezes, o projeto de uma maneira muito simples, né? Então, você fala, você já está no Rio Grande do Sul, parece que assim, eu fui teletransportado para cá, né? Não, mas uma longa experiência para vir para cá, foi duro, sofri, né? Então, não existe, né, você, assim, sabe, a pessoa olha para você e fala, nossa, você tem sorte, você consegue viajar assim, né? Eu sempre falo que a sorte, ela é a questão da competência, né? Da competência com a oportunidade. Isso é sorte, né? Você ser competente no que você faz e aproveitar as oportunidades que surgem na sua vida, né? Então, assim, essa é a minha sorte, né? Eu acho que surgiu a ideia, né? Eu acho que eu tinha gabarito para fazer essa viagem, né? Porque eu estou nessa desde 2013, né? 2013 eu fiz uma, 2014, 2017 eu atravessei a Inglaterra, a França, a Itália e a Suíça, 2018 eu atravessei o Meridiano de Paris, fiz várias viagens pelo Brasil, pelo mundo. Então, assim, eu tinha gabarito suficiente para encarar uma viagem dessa, que eu sabia que era muito difícil, né? E tudo isso é planejamento, né? Você tomar consciência das coisas, onde você está se metendo, né? Para ir encarar isso de peito aberto, não fugir. Hoje foi interessante, aconteceu um episódio muito interessante vindo para cá, acontece sempre, né? Mas hoje foi um pouquinho diferente. Eu estava vindo para cá, estava pela mão, estava caindo um toró na estrada, né? Daí encostou um carro na frente, uma picape, né? E daí desceu um cara da picape, banando a mão assim, falei, pô, será que está precisando de ajuda, né? Não, ao contrário, ele queria me dar ajuda, né? Eu falei, pô, eu te conheço, tá? Te conheço do Instagram, sou seu fã, não sei o quê, poxa, vamos tirar uma foto, tá? Não sei o quê. Daí ele falou, faltava 25 quilômetros para chegar aqui, estava um poró. Daí ele virou para mim e falou assim, poxa, bota a bike aí na caçamba, eu te levo até Osório. Daí eu falei assim, não, obrigado, porque eu estou bem,
Assim, sabe, se eu não estivesse bem, eu não teria, não seria problema algum para mim, né? Porque a gente tem que ter essa humildade também, né? Assim, não pode achar que é o super-homem. Mas, assim, para mim não teria problema algum. Falar assim, não, eu aceito a sua carona, vou colocar a bike no carro e a gente vai juntos, né? Mas eu estava bem psicologicamente, estava bem fisicamente, né? Só estava chovendo muito forte, né? E precisa tomar uma série de cuidados quando a chuva está forte, né? Para não ter nenhum problema maior. E daí eu acho que ele ficou até decepcionado comigo de não ter me dado a carona, sabe? Mas daí ele partiu, tirou a foto lá que ele queria e tal. E isso vai de encontro também do objetivo, né? Assim, sabe? Poxa, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Esse tipo de expedição, esse tipo de viagem, estar na estrada, né, viver o dia a dia da estrada, conhecer pessoas, conhecer lugares. Então, dentro de um carro, você não consegue fazer isso, né? Então, poxa, eram 25 quilômetros só, mas assim, foram 25 quilômetros que eu conquistei, né? Na chuva, cheguei aqui bem, graças a Deus, com muito frio, né, ensopado, feito um pinto, mas eu cheguei bem, assim, sabe, cheguei psicologicamente muito bem. Legal. E, Nestor, quantos quilômetros de lá até aqui agora? Desde lá do Oiapoque, até agora deu 5.250, né, contando todos os trechos, né, os trechos de internos da cidade. Exatamente, o trecho de Balsa que eu fiz de Santana até Belém, né, que deu 600 quilômetros, mas assim, deu 5, o que interessa é a jornada como um todo, né, deu 5.250. E qual a maior subida? Aquela que bambeou a perna pelo Brasil todo que passou? Olha, eu acho que nem foi assim a mais íngreme. A mais longa. Mas assim, porque quando você fala de dificuldade, você está falando assim, poxa, uma subida íngreme, ela é muito difícil. Mas assim, tem outros componentes que ajudam a subida se tornar mais difícil. Um deles é o calor. Então, eu acho que onde eu mais sofri com subidas, principalmente por conta do calor, foi no Pará, né? Assim, porque quando eu entrei na região centro-oeste do Brasil, o clima ele começou a melhorar também, né? Então, só para você ter uma ideia, isso é uma coisa incrível em termos de logística, que eu costumo ser muito preciso nisso. Quando eu estava no Pará, o sol nascia por volta das 6 horas da manhã, né? Você só conseguia pedalar das 6 às 10 horas da manhã. Depois disso, não é possível pedalar. Não é possível pedalar. Aí, o que você faz o dia inteiro? Nada. Você fica no dia inteiro no ar-condicionado, porque senão você começa a passar mal, né? Obviamente, os nortistas estão acostumados com esse calor. Eu não sou nortista, eu sou do Sudeste, então é muito difícil. E no Tocantins também é a mesma coisa, né? Assim, um calor extremo, é muito difícil pedalar. Então, assim, meu desafio era pedalar de 70 a 100 km por dia para ficar dentro das metas e do que eu havia planejado. Para você pedalar 80 quilômetros, das 6 às 10 horas da manhã, você tem que manter um ritmo de 20 km por hora no mínimo, né? Assim, numa estrada, numa BR completamente esburacada, né? Perigosíssima, que é a Belém-Brasília. Belém-Brasília é uma estrada perigosíssima, né? Porque toda a carga
de grãos do norte do Brasil desce por lá, desce e sobe, então é movimento constante o tempo todo de carreta, caminhão, muita estrada sem acostamento, peguei muita estrada sem acostamento no Pará. Isso respondendo até aquelas perguntas da infraestrutura do país, né? Então, aqui no sudeste, no sul do país, eu tô no paraíso, né? Porque, assim, a pista, o acostamento é largo, né? Pouquíssimos trechos não tem acostamento, mas, assim, para cima é complicadíssimo. E, assim, a conclusão que eu chego de tudo isso, até como cicloativista, é que todas as estradas elas foram construídas para carro, elas não foram, o acostamento até ele é um acessório do carro, não é para bicicleta, né? Porque o CONTRAN diz que quando existe o acostamento, né, a bicicleta, que é um veículo, segundo o CONTRAN, deve andar no acostamento. E quando não existe o acostamento, você tem o direito de andar na pista, né? Pouquíssima gente sabe disso. O que acontece? Muitas estradas, quando a subida fica íngreme, né, o acostamento some porque duas pistas, a pista de acostamento, ela vira uma pista de rolagem, né? E para os caminhões ultrapassados, os veículos mais lentos ficarem na pista da direita. E a bike, né, numa dessas aí? Tem até um vídeo no Instagram que eu postei, já faz umas semanas que eu quase fui aqui. Eu tava filmando, falando desse assunto, e eu quase fui atropelado. Eu acho que eu assisti isso aí mesmo, verdade. O caminhão passou assim, quente, e assim, as carretas, elas passam muito próximas, e elas dão um golpe de ar muito grande na hora que elas passam, né, do vento. Então, eu dou uma balançada assim, né, daí eu tomei um susto, e daí, na sequência, já veio 3 caminhões, 3 carretas, passaram assim, e daí eu parei, dei uma xingada lá na hora que eu parei, mas muito, as estradas, elas não são para bicicletas, infelizmente, sabe? Eu tive a felicidade de, no ano passado, que é inclusive que vai fazer parte do livro que eu vou lançar no final desse ano, que é o Extremos do Mundo. A parte 2 da viagem Extremos do Mundo eu fiz na Europa. Então, eu atravessei Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. Atravessei 6 países. E, assim, não existe país mais competente dos que eu conheço, né, em termos de ciclomobilidade, do que a Holanda, né? Assim, mesmo a Dinamarca, né, que eles fazem a propaganda, que é a capital da bicicleta e tal, não sei o quê, assim, em termos de, assim, tem uma estrutura invejável também, né, mas, assim, em termos de educacionais, né, e de infraestrutura cicloviária, a Holanda é imbatível, é uma coisa impressionante, sabe? Você vai, por exemplo, na cidade de Utrecht, que são subterrâneos e subterrâneos de estacionamentos de bicicleta, assim, tudo automatizado, uma coisa assim, você fala, pô, isso daqui é outro mundo, né, assim, sabe? E poucas cidades da Europa têm essa infraestrutura, né? Mesmo a França, que é tão famosa pelo Tour de France, pela Volta da França, você não acha esse tipo de infraestrutura. Obviamente, os caras têm ciclovias, tudo e tal, muito mais do que nós, mas você não acha. Assim, é gritante o negócio, né? E, assim, eu comparo muito, é incrível porque eu comparo muito, são duas coisas diferentes e duas coisas muito similares. A Holanda e a cidade de Afuá, na ilha de Marajó, né? Porque sabe o que vence, Gustavo, nessas duas cidades? A educação, né? Como você introduz a política, né, da ciclomobilidade na cabeça das crianças, né?
A Holanda, que tem assim, invejável em termos de educação, né? Assim, ensina as crianças desde pequeno, assim, sabe, as regras de segurança de trânsito, de como você circula nas ciclovias, né? Em Afuá, tudo isso é intuitivo. É intuitivo, mas as crianças são ensinadas também, não como na Holanda, mas de uma forma intuitiva. E funciona, cara. Isso daqui funciona e é no Brasil. Isso é incrível, assim, sabe? Então, é uma cidade assim, que me impressionou no Brasil. Todo ciclista deveria conhecer a cidade de Afuá, no Pará, na ilha que fica na ilha de Marajó. Que legal. Bom, só para a gente não tomar muito tempo teu também, eu sei que está corrido ou pedalado, né? Conta para nós a maior descida, aquela de quilômetros, que aproveitou mais. Eu acho que talvez o Paraná tenha tido umas boas descidas, porque também teve umas boas subidas. Assim, a descida que eu aproveitei, assim, eu não sei em que sentido se eu aproveitar, porque, assim, é uma descida, a que eu vou falar que ficou marcada para mim, foi a descida que eu mais aproveitei, mas foi a mais tensa, né? Que foi a descida do Paraná para Santa Catarina, de Joinville. Por que eu digo isso? Porque quando eu entrei na serra, isso é planejamento, tá? Só que eu vou falar também. Isso é falta de planejamento. Quando eu entrei na serra, eu não sabia, estava chovendo na serra, eu não sabia que aquela pista de descida, em algum momento, ela não teria acostamento, né? E realmente isso acontece, né? Você tem 6 quilômetros sem acostamento. E estava chovendo, eu me vi no meio daquela pista com carretas do meu lado, e nessas horas eu acho que eu sou muito iluminado, e tem uma coisa que eu acredito muito que, assim, serve muito para mim, eu acho que serve para todo mundo: se você faz o bem, você recebe o bem. Se você pensa positivo, você vai receber positivo também, sabe? Então, naquele momento de tensão, eu estava numa serra, uma serra perigosíssima, com chuva cheia de carreta do meu lado, apareceu um anjo atrás de mim, num caminhão branco, né, que viu que eu estava numa situação de muito perigo, e ele percebeu isso, ele ligou para o pisca-alerta, ele ficou atrás de mim, me protegendo, né? Eu estava descendo em torno de 50 a 60 km por hora, né? E eu encontrava carretas e caminhões na pista da direita a 40 km por hora. Então, o que acontece? Você tinha que ultrapassar, né? Então, o que esse caminhão branco ele fazia? Ele abria para a pista do meio, esperava ultrapassar o caminhão, eu voltava para a pista da direita e ele voltava atrás de mim com a pisca-alerta, tá ligado? Ele fez isso durante 6 quilômetros, até aparecer o acostamento. Na hora que ele passou por mim, ele passou buzinando, queria que ele parasse, porque queria pagar um almoço para esse caminhoneiro. Mas, assim, foi assim, um misto de tensão com uma descida sensacional, né? Eu acho que, assim, poucos ciclistas descem aquela serra, se metem a descer naquela serra justamente por conta disso. Agora, aquela pousada que é uma Kombi, que você ficou lá em Barra Velha. Isso. Conta um pouquinho, como é que foi que encontrou aquilo lá? Foi alguém que você encontrou pela rodovia? Sim, na verdade, isso que é bacana, né? Encontros geram encontros. Então, quando eu parei em Joinville, tinha uma... Isso é incrível também, né? Assim, tinha uma garota em Joinville que eu conheci através de um contato da internet de um cara lá de Londres, né, que tinha me visto, que eu estava planejando a rota, né? E essa menina, ela é amapaense, e eu comecei a conversar com ela a respeito da rota do Amapá.
porque eu estava com pouquíssima informação do Amapá para fazer o planejamento. E daí ela me deu um monte de dica, me passou o nome de umas pessoas, né? E a gente acabou ficando amigo, eu e ela. E ela, embora ela seja amapaense, ela vive hoje em dia, ela é cicloturista. E ela trabalha, ela vive e trabalha em Joinville. E o nome dela é Raíssa. E quando eu estava entrando em Joinville, eu falei, Raíssa, eu estou chegando em Joinville e tal. Daí a gente se encontrou, saímos para jantar, foi super bacana. E ela que me deu a dica dessa pousada, né? Ela falou assim, olha, não era uma pousada, era um camping. Existe um camping em Barra Velha que eles oferecem algumas combis antigas para você como dormitório. Eu achei assim, interessantíssimo. Daí liguei lá, foi bem na época do feriado, né? Então eu dei muita sorte de conseguir reservar a Kombi e passei a noite dentro da Kombi dormindo. É uma Kombi completamente customizada, né? Eles tiraram as rodas do motor da Kombi e montaram em cima de uma base, colocaram a lataria em cima de uma base, pintaram, sabe, fizeram uma customização assim, meio anos 70, meio paz e amor, assim, sabe? Ficou muito legal, tinha geladeira, tinha um frigobar dentro da Kombi, um colchão grande para você dormir. Então, assim, foi uma experiência incrível ter dormido nessa Kombi. E, assim, uma coisa que me chama a atenção nessa situação é a capacidade do brasileiro de bolar esse tipo de coisa. Assim, sabe, de ter a ideia, né, de comprar uma lata velha de uma Kombi sem motor, colocar num camping e transformar num dormitório para alugar. Então, assim, a criatividade do brasileiro é uma coisa incrível, incrível. Aquele famoso, que eu costumo dizer, né, que é o famoso vamos dar nó em pingo d'água. Eu acho que o brasileiro sabe fazer isso daí muito bem, porque a gente passa por situações que o governo não ajuda em nada, acontecem muitas coisas na vida da gente, né? E a gente sabe dar o jeitinho, né? O jeitinho no bom sentido, né? Porque tem um jeitinho no mau sentido, tem um jeitinho no bom sentido, mas o jeitinho criativo, sabe? A maneira que você acha de lidar com a situação, com uma situação difícil. E, novamente, né, Gustavo, isso daí é improviso, cara. Assim, sabe? Novamente, você tem um improviso, né, dentro do que você planejou. Eu acho que são duas coisas que andam juntas. O planejamento e o improviso. Você não pode ter nem só um, nem só o outro. Se você tiver uma harmonia entre esses dois, fatalmente o seu caminho ele tende a ser de sucesso. E por último, qual é a sua bike? Bom, eu tenho uma bike ela é uma bike própria para viagem. Né? Essa é uma bike que eu escolhi a dedo na Alemanha no ano passado. Né? Ela é uma Bomb Track alemã. E eu fiz um setup de equipamentos nela agora nessa viagem. Então, eu uso diversos tipos de equipamento diferentes. O tipo de pneu que eu uso é um Schwalbe também, que é alemão, né, com uma proteção dentro do pneu de EVA, né, que é um Thanos Armor. Todo mundo me pergunta se é tubeless ou não é tubeless. Não, eu uso câmera de ar mesmo. Hoje furou pela primeira vez o pneu em 5.220 km. Então, dentro do planejamento que eu fiz, eu estudei o melhor pneu para esse tipo de viagem. Corri o risco de, no Amapá, andar 140 km de estrada de terra com esse pneu, né? Tomei um tombo, que eu me machuquei no Amapá, na estrada de terra, justamente porque eu estava com esse pneu.
Então, assim, mas mesmo assim eu acredito que o setup de equipamentos que eu bolei para essa expedição, ela foi muito certeira, né? Assim, sabe, tem as minhas bolsas de alforje são prova d'água, né? Hoje não molhou nada, né? de roupa, né? Ficou tudo sequinho, né? Com esse baita temporal que eu peguei, né? A bolsa de guidão também é prova d'água. Eu tenho uma bolsa intermediária de quadro, que é onde eu guardo a câmera de ação, né? Para fazer os registros de imagem de velocidade. Então, assim, é tudo muito estudado para fazer viagem. É uma bike que eu estou muito contente, ela é uma bike de... Isso é uma pergunta que todo mundo faz também. Ela não é uma bike de alumínio, não é uma bike de carbono, e ela é uma bike do quê? Ela é uma bike de aço, só que de cromo e molibdênio, né? Então, por que eu optei por essa liga? Porque a primeira coisa é que o aço, ele está na humanidade há milênios, né? Em qualquer lugar no mundo que você vá e dê algum problema no quadro, você consegue soldar, né? Diferente do carbono, quebrou, já era, acabou sua viagem, você tem que trocar o quadro, e o alumínio dá para fazer, mas ele é mais complicado de soldar do que qualquer liga de aço. Então, são detalhes técnicos, né, que você tem que estudar antes de fazer uma experiência dessa, né? Poucas pessoas imaginam que uma viagem de bicicleta ela tem esse nível de complexidade, né, de você saber estudar o seu equipamento, né, estudar a sua rota, estudar o que você vai comer, e mesmo assim faltam coisas, né, assim, você acaba errando, ou você acaba aprendendo uma vez, na outra você vai acertar e não vai fazer mais, né. Hoje foi até engraçado que tinha um rapaz me acompanhando, pessoal muito bacana. É o sargento lá de Torres? O sargento é muito legal, o sargento França lá de Torres, do Corpo de Bombeiros, nossa, gente finíssima. E ele viu que eu coloquei um papelzinho de guardanapo em cima do meu GPS, né, que eu monitoro a rota e a minha velocidade média, essas coisas, né. Eu falei, poxa, por que isso? Porque é justamente para absorver a água, estava chovendo muito, e mesmo ele sendo a prova d'água, pode entrar algum tipo de água no sensor, né? Então, o que eu faço? Eu coloco um papelzinho, né, em cima e conforme vai encharcando o papel, ele demora para encharcar até um papel absorvente. Eu vou tirando o papel e vou tocando, né? E eu vou protegendo a tela do GPS. Então, são coisas que você só aprende fazendo, né? Então, eu acho que eu tenho 7 anos de viagem, né? 8 anos com esse, né? Porque essa etapa 8, eu aprendi nesses 7 anos e eu aplico no 8. E é aquilo que todo mundo me pergunta, qual viagem que foi mais bacana, né? Eu sempre acho que a viagem que foi mais bacana é a que eu estou fazendo, né? Porque você vai melhorando a cada vez, né? Assim, sabe, eu fiz a etapa 1, que foi a Estrada Real, uma viagem muito bacana que vai de Diamantina, Ouro Preto, Paraty, fiz essa Estrada Real, e daí depois eu fiz a etapa 2, daí fiz o Caminho de Santiago em 2014, fiz a Via Francígena, que foi Inglaterra, França, Suíça, Itália, sobre os Alpes, terminei no Vaticano, foi muito legal essa viagem também. Então, você vai melhorando a cada etapa, né? E essa que é a ideia, né? É você ser melhor a cada dia, não ser pior, ser melhor, né? Aproveitar a sua experiência do passado e fazer o seu presente melhor. Nestor, que bate-papo legal. Bacana. Acho que os nossos alunos aqui vão gostar. E eu queria só reforçar a tua página, para que eles pudessem seguir também. Então, eu queria dar 2 recados. Primeiro é a página, né, que a minha rede social mais forte é o Instagram, né? Então, a
@Projeto Giraventura, tudo junto, Projeto Giraventura, né? Eu tenho um site também, mas ele é mais institucional, né, onde estão lá as palestras, está todo o trabalho que eu faço, né, tem a loja virtual, que tem os produtos também, que são os produtos da marca Giraventura, né, o livro, as coisas. E a segunda coisa, o segundo item que eu gostaria de falar é justamente sobre o livro. Né? Toda vez que eu termino uma expedição, eu escrevo um livro, e o livro da etapa do ano passado, que foi na Argentina, no Chile, na parte sul, e na Alemanha, Holanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, na parte norte, né? Vai sair agora no começo de dezembro, tá? Ele vai estar disponível na loja online, vou anunciar no Instagram também. É um livro muito bacana, porque ele é um livro que conta a experiência, tá? Que são essas experiências, poucas experiências que eu contei aqui para você, né? Então, é um livro de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, né? Para você ir atrás dos seus objetivos usando o instrumento que for melhor para você. No meu caso, é a bicicleta. Para as outras pessoas, pode ser a bicicleta, pode ser qualquer outra coisa, mas o importante é isso, né? A gente tem um meio, né, de melhorar cada dia, né? Então, acho que as histórias desse livro, né, eu recebo muita mensagem: puxa, obrigado, você me incentiva, eu tava parado não sei quantos anos, agora eu voltei a andar por sua casa. Eu fico muito feliz por causa disso, porque essa é a missão do projeto, sabe, pessoal? Essa é a missão do projeto. Então, eu fico muito feliz com isso. E esse livro é justamente para isso. Você tem histórias, é um diário, né, de viagem dentro do que eu fiz no ano de 2019. Então, você tem pequenos relatos de histórias, assim, algumas melancólicas, algumas muito engraçadas, né? E isso te faz pensar, né? E é isso que eu quero, esse que é o meu objetivo, fazer realmente as pessoas pensar: poxa, será que eu não posso melhorar, sabe, fazer diferente, né? Assim, sabe, tirar um pouco dessa visão reta, né, das pessoas, e ter uma visão mais ampla através da viagem e da expedição de bicicleta. Legal, obrigado mesmo. Eu sei que é muita gente tentando falar contigo durante a corrida, você está cansado, pedala muito durante o dia, mas é só para reforçar, então, é Projeto Giraventura, e aí entrando no seu Instagram, do Projeto Giraventura, eu consigo entrar também no teu site, para poder ver a loja, poder outras coisas mais. Outros produtos que a gente vai... E tem outros produtos que vão ser lançados da marca também agora no final do ano também, que vai ser muito bacana. Então, pessoal, sigam o Nestor, porque vale a pena, uma pessoa muito boa, iluminada mesmo, que está aqui conosco. Ele está cansado, ele pegou chuva chegando no nosso estado, mas mesmo assim ele veio até a nossa unidade conversar conosco, né? Vale a pena, eu sigo ele também, tenho ele como um exemplo mesmo de dedicação, de planejamento, porque nós achamos às vezes que falar 25 quilômetros é pouco, mas para quem já fez mais de 5 mil quilômetros, 25 quilômetros é muita coisa. E mesmo para nós, às vezes, que não estamos ali habituados a pedalar, né, 25 quilômetros é muita coisa. Então, ele está longe da família dele agora, já 60 dias longe, né, correndo risco também na rodovia, mas para quê? Para poder mostrar para nós que nós podemos sair da situação que nós estamos para fazer uma coisa boa. Né? E o Nestor, eu acredito que ele vai chegar logo, vai ter vários outros projetos na vida dele, e nós vamos poder aproveitar isso e, quem sabe, né, nos próximos projetos, até andar do lado dele. Né? Vai que um dia surge a oportunidade de estar junto, nós vamos estar junto com o Nestor. Obrigado. Né? Com certeza. Quem quiser pegar uma chuva amanhã, eu estou indo para baixo. Obrigado, Nestor. Obrigado a vocês. Até mais, pessoal. Tchau.